Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Bem, essa é a nossa primeira videoaula do ano de 2023, sendo publicada no dia 4 de janeiro, uma quarta-feira. A essa altura, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tomou posse pela terceira vez. E nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia que foi publicada no jornal O Globo no sábado anterior ao domingo do segundo turno das eleições. Para tanto, é necessária uma leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o texto 1 é o texto completo da notícia. Trump publica apoio a Bolsonaro contra lunático. O texto 2 é a arte final da notícia. O texto 3 é a arte final da página da notícia. E o texto 4 é a arte final da primeira página da edição. Agora vamos supor que você já leu o material didático. A notícia fala sobre o apoio que o ex-presidente americano Donald Trump deu nas redes sociais para o nosso ex-presidente Bolsonaro às vésperas da eleição do segundo turno. Para se fazer uma leitura crítica de uma notícia, vamos começar pela primeira fase, quando nós nos fazemos perguntas sobre a notícia em si. Convém lembrar que essa leitura crítica é feita de acordo com o nosso ponto de vista. Quem tiver outro ponto de vista pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Segue um quadro. Vamos começar com a seguinte pergunta: por que esse acontecimento foi notícia? Bem, um político do exterior ser apoiador de um dos nossos candidatos não deixa de ser um motivo para uma notícia. Ainda mais quando, às vésperas da eleição, ele posta apoio nas redes sociais. Outra pergunta: como o fato foi apresentado? Bem, a notícia veio no pé da página 8 dessa referida edição. Reparem que a notícia aparece como um contraponto a uma outra notícia publicada na mesma página. Enquanto Donald Trump estava apoiando Bolsonaro no exterior, aqui no Brasil, Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, estava apoiando Lula. E se nós formos ver a página da notícia como um todo, vamos ver que os dois candidatos ainda estavam em busca de votos naquele último dia antes da eleição. Ou então, como diz aquela notícia maior, estavam mirando eleitores de diferentes estados. Ao mesmo tempo, nós podemos perceber que a página fazia referência a diferentes apoiadores de cada candidato. As fotos de cada candidato e de cada apoiador contribuem para reforçar essa ideia. Quanto à primeira página da edição, não encontramos qualquer chamada para a notícia que nós estamos analisando. Mas o grande destaque dessa primeira página é uma chamada para uma série de notícias sobre o duelo entre Lula e Bolsonaro na busca por eleitores indecisos. Ou seja, se nós pensarmos na pessoa que olha para essa edição na banca de jornais, o fato desse duelo estar acontecendo chama a atenção. Mas ele não vai estar, pelo menos num primeiro momento, e pelo menos a priori, a par da notícia que nós estamos analisando, a não ser, é claro, que ele já saiba. Agora, o leitor que for ler essa edição em casa tende a passar pela notícia que nós estamos analisando no decorrer da leitura. Outra pergunta: por que o jornal deu importância e destacou o assunto? Bem, para começar, convenhamos que o jornal não deu tanta importância assim para esse assunto. O que chama atenção principalmente é a foto de Donald Trump. E o leitor tende a ficar a par, pelo menos, do que trata o título, ou seja, do apoio de Trump a Bolsonaro. O ex-presidente que mais tarde, como nós sabemos, acabou não sendo reeleito.
Entretanto, como nós já mostramos, a página tende a mostrar um jogo de apoio de outros políticos aos dois candidatos que estavam disputando o segundo turno da eleição. Então o jornal deu importância a esse assunto para mostrar o que Trump usava como argumentos para apoiar Bolsonaro, em contraposição a Joaquim Barbosa em relação a Lula. Segundo Trump, Lula vai destruir todo o progresso que Bolsonaro fez durante o mandato. Agora, a última pergunta da primeira fase. Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Bem, é o tipo da pergunta que num primeiro momento a gente responde, depende do leitor. Mas depois de uma análise mais minuciosa, nós vamos entender que essa notícia é vista como uma ameaça. Entendam o seguinte, hoje em dia nós sabemos que Lula venceu por uma margem pequena, o que quer dizer que o eleitorado estava dividido entre os dois candidatos. Então vamos primeiramente supor um eleitor que fosse votar em Bolsonaro. O que ele pensaria dessa notícia? Será que ele acharia bom o ex-presidente americano apoiar Bolsonaro? Uma coisa já era fato. O índice de reprovação do governo Bolsonaro aqui no Brasil estava relativamente alto, embora estivesse em queda. O que nos faz imaginar que muitos dos eleitores estavam votando em Bolsonaro não por apoiar o governo, e sim por rejeitar Lula. Então fica complicado pensar que mesmo os eleitores de Bolsonaro gostariam da notícia, porque o conselho de um ex-presidente americano, em especial um conselho do Trump, não tende a ser seguido por brasileiros. Só que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, esse sim tem uma influência maior. Vamos a um fato. Mesmo a maioria dos eleitores de Bolsonaro não votou pensando no apoio de Trump, e sim por motivos, digamos assim, anti-Lula. Agora vamos pensar nos eleitores de Lula. O que será que esse público tende a achar dessa notícia? O fato é que o governo Trump deixou o mundo em estado de choque, entre outras por causa da má gestão da pandemia, até porque não foi por acaso que logo depois da posse de Joe Biden, no início de 2021, a taxa de vacinação dos Estados Unidos avançou assustadoramente. Então, o que será que um eleitor de Lula tende a pensar do fato de Trump estar apoiando Bolsonaro de forma tão ferrenha a ponto de divulgar isso nas redes sociais? Tende a haver mais motivos para votar em um candidato que não seja apoiado pelo ex-presidente americano, que é um dos homens mais odiados do mundo, talvez menos do que o próprio Bolsonaro. Ou seja, pelo menos a meu ver, essa notícia pode ser uma ameaça tanto para os eleitores de Lula quanto para os eleitores de Bolsonaro, já que muitos deles viam Trump como um grande malfeitor e votaram em Bolsonaro mais por rejeitarem Lula. Bem, essa análise nós estamos fazendo tomando como base a notícia que nós escolhemos para essa aula. Quem quiser fazer uma análise, digamos assim, mais completa, precisa consultar o acervo do jornal. Agora vamos à segunda fase da leitura crítica, em que nós analisamos as escolhas feitas pelo autor. Segue um quadro. Vamos à primeira pergunta dessa segunda fase. Qual o tipo de sujeito indeterminado ou explícito utilizado no título? Temos um sujeito determinado, Trump, ou melhor, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Então, temos aí uma primeira evidência dada a Donald Trump. A propósito, reparem que esse título é uma oração na voz ativa, com o verbo transitivo direto publicar. Não será que esse título poderia ser escrito da maneira como estamos mostrando logo abaixo? Claro que sim. A oração estaria na voz passiva e teríamos um outro sujeito. Se o título tivesse escrito assim, não haveria tanta evidência do ex-presidente americano.
Agora outra pergunta. Quem são os entrevistados? O único entrevistado é Donald Trump. Então havia um interesse de evidenciar o ex-presidente americano como um personagem principal, pelo menos dessa notícia. Esse personagem, que é uma pessoa real, foi um dos grandes vilões dos dias atuais, não só pela má gestão da pandemia, como também pela suspensão do Tratado de Desarmamento Nuclear. Então é exatamente esse personagem que, na opinião geral, é um ser maligno, que aparece como uma espécie de protagonista da notícia que nós estamos analisando. Então, se nós formos pensar na página da notícia como um todo, como nós já demonstramos, a figura de Donald Trump faz um contraponto a Joaquim Barbosa, o que contribui para entendermos que a notícia passa uma ideia de ameaça, não propriamente pelo contraponto a Joaquim Barbosa, mas por tudo o que Donald Trump representa. Outra pergunta: qual é o tipo de discurso, direto ou indireto, utilizado pelo autor? Bem, houve predominantemente o discurso indireto. Vejam esse primeiro discurso indireto. Quem quiser pode dar uma pausa. É claro que o trecho que nós estamos destacando em vermelho foi dito originalmente em inglês. Então, quem já releu, eu quero que responda para si mesmo que progresso foi esse que Bolsonaro fez. Cabe ao leitor concordar ou não com isso. Vejam o discurso indireto que veio logo a seguir. Quem quiser pode dar uma pausa. Mais uma vez, cabe ao leitor concordar ou não. E o discurso direto só foi usado nesse parágrafo que nós estamos mostrando agora. Quem quiser pode dar uma pausa para avaliar se concorda ou não com o que Trump disse. Eu, Pedro Brandão, concordo que, de fato, o domingo, que foi o dia seguinte, foi, de fato, um grande dia para o Brasil e para o mundo também. Mas isso não quer dizer que eu concorde com o resto do que ele disse. E, mais uma vez, cabe ao leitor concordar ou não. Outra pergunta. O texto faz uso de adjetivos, advérbios e eufemismos? Bem, essa pergunta, por acaso, é respondida com não. Vamos a outra pergunta. Houve termos de autorreferência que revelem a opinião do autor? Sim. Vejam esse trecho que nós estamos destacando agora. Quem quiser pode dar uma pausa. Cabe ao leitor concordar ou não que Bolsonaro não tinha provas contra o nosso sistema de votação eletrônica. Talvez o ex-presidente tenha convencido algum leitor acerca do caráter fraudulento das urnas. Também há quem não concorde que foram tais ações de Bolsonaro que levantaram temores de uma reação semelhante àquela que aconteceu nos Estados Unidos. Bem, uma coisa que nós podemos supor é que as ações do ataque ao Capitólio após a eleição de Joe Biden contribuíram de alguma maneira para o comprometimento da figura de Donald Trump. Então é claro que o destaque a uma figura tão comprometida como um apoiador de Bolsonaro tende a reforçar o caráter de ameaça que estava contido, pelo menos de acordo com a nossa opinião, nessa notícia. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada.
não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.